Existe uma diferença muito grande entre lojas que conseguem se manter competitivas ao longo do tempo e lojas que vivem sempre correndo atrás, ajustando rota toda hora, fazendo promoção do nada, sentindo que trabalham muito, mas sem uma sensação de construção real de resultado, sabe? E essa diferença quase nunca tá no esforço, porque todo mundo sai de casa e se esforça. Também, às vezes, não tá na diferença de repertório ou em conhecimento de mercado. Ela quase sempre aparece no processo silencioso que acontece antes de qualquer escolha. A forma como as decisões elas são construídas dentro do negócio. Todo dono de loja decide o tempo todo. Decide o que vai comprar, quanto vai comprar, quando comprar, o que priorizar, como vai vender, o que vai aceitar, o que vai deixar passar, não é verdade? Só que essas decisões, elas não acontecem num ambiente neutro. Elas acontecem no meio do dia a dia, no meio da correria, com pressão do tempo, muito estímulo, muita coisa, pouca margem para erro e uma cobrança constante por uma resposta rápida. E esse contexto, ele muda completamente a qualidade da decisão. Tem um autor chamado Herbert Simon, que ele estudou profundamente como as pessoas decidem. E ele trouxe uma ideia muito importante para a gente poder entender o varejo na prática. A gente não decide buscando a melhor opção possível, embora a gente ache isso, né? Mas a gente decide buscando uma opção que pareça boa o suficiente dentro das limitações que a gente tem naquele momento. Então, quando a gente decide, a gente tem uma limitação de tempo, de atenção, de informação e até de energia mental. Isso não é falha, né, de caráter, de conhecimento, nem de preparo. É o jeito que o ser humano funciona. E no varejo, essas limitações elas ficam ainda mais evidentes, porque você, como dono que está decidindo o tempo todo, quase sempre no meio do barulho da loja, com cliente entrando, equipe chamando, fornecedor pressionando, caixa pedindo resposta, nesse ambiente, a decisão ela tende a ser rápida, confortável no curto prazo e muito resolutiva naquele instante. Ela resolve o problema de agora. O problema é que muitas vezes ela não sustenta o negócio no médio prazo. A maioria das decisões que depois se mostraram ruins, ele não nasce como um erro óbvio. Quando fazem sentido, o que acontece? Quando a gente toma aquela decisão, quando a gente tomou aquela decisão, ela faz sentido. O que quase nunca é analisado é o efeito acumulado dessas decisões ao longo do tempo. Porque uma loja, ela não é moldada por uma escolha isolada, mas pela repetição de escolhas feitas com essa mesma lógica. Uma loja competitiva não é a que acerta sempre. É a que decide sempre a partir de critérios parecidos. Quando esses critérios eles são claros, né, para onde a loja está indo, quanto eu quero faturar, como eu quero faturar, o negócio ele ganha consistência. Quando esses critérios eles não existem, cada decisão ela parece muito boa por si só, isoladamente, mas o conjunto começa a ficar um pouco estranho. Um erro muito comum no varejo é confundir decidir muito com decidir bem. Quanto mais pressão, mais o lojista decide no automático, repetindo aqueles padrões que já funcionaram antes. Porque o nosso cérebro ele cria esses atalhos, né? O problema é que o contexto ele muda o tempo todo. O cliente muda, o negócio muda e o critério, muitas vezes, ele está permanecendo o mesmo. A decisão, ela deixa de ser uma leitura e passa a ser só hábito. Outro ponto importante no processo decisório é entender que escolher não é só dizer sim. Escolher é principalmente dizer não. É definir limites, é aceitar que nem toda ideia precisa ser testada, nem toda oportunidade precisa ser aproveitada, nem todo produto precisa entrar. Quando tudo entra no jogo, nada é uma prioridade. E sem prioridade não existe vantagem competitiva. Loja competitiva escolhe exatamente onde vai colocar energia e onde vai abrir mão do resto. Isso não é uma rigidez, gente, é uma clareza. Clareza de quem é o cliente principal, de como a loja quer ser percebida, de quanto que esse negócio precisa gerar de resultado e de qual ritmo que ele precisa para se sustentar sem se fragilizar. Quando isso não está claro, qualquer decisão parece ser aceitável. E decisões que apenas parecem aceitáveis não constroem uma posição. Elas resolvem o agora, mas eles não constroem o depois. O negócio ele segue funcionando, mas sempre no limite, sempre dependendo demais do dono. E aí existe um ponto delicado na tomada de decisão que o Simon ele ajuda a gente a enxergar muito bem. A experiência do gestor ela é fundamental, mas, gente, não é neutra. A gente tem uma memória, a nossa memória ela seleciona, ela simplifica, ela organiza as lembranças de um jeito que protege a nossa sensação de coerência.
O dono de loja lembra o que deu certo, suaviza o que deu errado e passa a confiar mais na própria narrativa do que no padrão real dos resultados, do que nos dados. Por isso, lojas realmente competitivas não dependem apenas da cabeça do dono para decidir. Elas criam critérios simples, filtros recorrentes e perguntas que se repetem antes das decisões importantes. Não é para engessar a gestão, mas para protegê-la do cansaço, da pressa e do medo. Uma boa decisão nesse contexto não é a que evita o erro, é a que erra dentro de um limite claro que permite correção e aprendizado. Quando a decisão ela nasce sem critério, o erro ele vira uma frustração. Quando nasce com critério, o erro vira uma informação. E isso muda completamente a capacidade do negócio de evoluir. No fim, competitividade não vem de mais controle, mais planilha ou mais ferramenta. Ela vem de um processo de decisão que reconhece suas próprias limitações e, justamente por isso, cria estruturas simples para você decidir melhor. Estruturas que ajudam você a sair dessa reação constante e entrar em um ciclo mais consciente de escolha. E se hoje você sente que trabalha muito, decide o tempo todo e ainda assim tem dificuldade de perceber o avanço real no seu negócio, talvez o problema não esteja nas decisões em si, mas no critério que vem antes delas. E esse critério não dá para construir no improviso. Ele se constrói com planejamento, com método, com clareza e com uma prática orientada. E se você não sabe exatamente como fazer isso, aqui no Indica Base, que eu vou deixar o link na descrição, é o ecossistema que eu criei com ferramentas, com agentes de inteligência artificial e com a minha orientação todos os meses através de uma aula ao vivo no Zoom, onde você vai encontrar também outros lojistas que estão vivendo a mesma realidade que você. E lá você vai encontrar um caminho consistente para você ter acesso a dados e as melhores informações para você decidir com critério sobre o seu negócio. Te vejo lá.